Olá, meus queridos alunos e alunas do Colégio Estadual Severina Maria de Jesus. Sou o professor Valdeci Português, professor de Geografia, os alunos do segundo ano. Segue aqui mais uma videoaula, parte 2. E nessa aula o tema da nossa aula é a modernização do campo brasileiro. Então vamos ver como foi essa modernização, pessoal, que é uma controvérsia imensa, e que quando lá na era militar, final dos anos 60 e 70, que os militares anunciaram aí a modernização da agropecuária brasileira, da agricultura, que era o surgimento da mecanização do campo, né? E a mancha verde aí, que se esticava centro-oeste adentro aí, até a fronteira amazônica, que houve muitas críticas. Então, como que ficou esse conceito aí de modernização do campo brasileiro? Ficou definido da seguinte situação: o processo de modernização do campo corresponde à implantação de novas tecnologias, máquinas no processo de produção do meio rural. E isso significa que a evolução das técnicas e dos objetos técnicos provoca uma transformações no que se refere ao espaço geográfico agropecuário, né? Então ficou definido esse conceito assim. E qual essas vantagens dessa modernização? Bom, do ponto de vista capitalista, né, eles têm a visão deles dessas vantagens, apesar de várias críticas sociais, né? Então, uma das principais vantagens do processo de modernização do campo foi o aumento significativo da produtividade, incluindo a geração de distribuição de alimento pelo mundo, o que contribuiu com perspectiva pessimista, que acreditava que o crescimento populacional superaria a disponibilidade de recursos alimentares. Lembra lá da teoria lá malthusiana, né? Que da forma que o mundo estava crescendo, ia chegar um momento que a produção seria menor do que o crescimento da população, então faltaria alimentos. Só que não contava com o surgimento da tecnologia, né, com os fertilizantes, os grandes, né, agrotóxicos que levou aí, e correção do solo, o mundo afora aí, fez a terra ficar mais produtiva. Então, no conceito deles, essa foi a vantagem. E do ponto negativo? Dos pontos negativos do processo de mecanização do campo, ou as críticas geradas diretamente ao tal ocorrência, destaca-se o desemprego estrutural gerado entre os trabalhadores rurais. Houve uma significativa substituição do homem pela máquina no sistema cultivo, né? E esses efeitos, causaram o que? Esses efeitos aí da modernização? Entre os efeitos da mecanização do campo, destaca-se as mudanças nas relações de trabalho, provocou aí o chamado êxodo rural, né? O aumento da produtividade. Então, o que ocorreu, pessoal? Muito pessoal do campo, com a mecanização do campo, escorraçou os trabalhadores, ficaram desempregados. Vai lembrar aí a cana-de-açúcar, era tudo chamado os boia-fria que cortavam, né? Uma máquina veio substituir 200, 300, até 500 trabalhadores rurais. A semeadeira, tudo era plantado, né? Abrindo as covas de enxada e outro com a semente, colocando lá e tapando com o pé, veio a semeadeira. Imagina quantas pessoas foram desempregadas, a colheita do algodão, a colheita da soja, tudo isso a máquina foi substituindo. Então, uns pontos negativos nesse sentido aí, que provocou um grande êxito rural brasileiro. Então, a pessoa no campo ficar desempregada, migrada para o centro urbano brasileiro, com a perspectiva de arrumar um emprego e melhorar as suas situações, né? A modernização da agricultura. A modernização da agricultura no Brasil está diretamente associada ao processo de industrialização ocorrida no país durante o mesmo período citado, fator que foi responsável por uma reconfiguração no espaço geográfico e na divisão territorial do Brasil. A modernização da agricultura teve início com o processo da Revolução Verde, né? Essa Revolução Verde chamaram aí que era a expansão do centro-oeste, até a chamada aí a região norte do Brasil, né? Lembra do governo militar, a expansão com a abertura aí da Transamazônica, né? E queria que ocupasse o norte do Brasil
E então chamou também essa revolução verde, essa agricultura com essa modernização, que é uma crítica, porque colocaram a máquina no campo, mas, por exemplo, a pecuária não continuou com a produção tradicional, né? Desmatando muito, criando muita cabeça, criando muito gado, da mesma forma, grande extensão territorial, que o ideal que fosse essa modernização era menos campo ocupado pela criação bovina, né, especificamente, tal. Então, essa Revolução Verde, que foi marcada pela introdução de grandes tecnologias e estudo diretamente no campo, que fez o Brasil mudar e ser produtivo, mais competitivo no mundo de lá para cá. Saulo, então, bons estudos, boas aulas para vocês. No final aí tem uma lista de exercícios, responde, envia no meu WhatsApp. Não deixa de estar pesquisando na internet, pegando mais embasamento, porque a explicação aqui é que vai dar uma noção básica para vocês aí o que foi essa modernização do campo brasileiro, né? Para a gente entender todo esse processo de avanço da nossa agropecuária brasileira. Então não deixa de estar pesquisando, bons estudos, boa aula e até a nossa próxima videoaula.